que atinge a cultura do milho? Até pouco tempo atrás também, quando você trabalha muito com, digamos assim, com uma monocultura, porque quando você acaba fazendo soja, milho, soja, milho, soja, milho, isso deixa de ser uma sucessão e passa a ser uma monocultura, porque o ambiente sempre está com aquelas mesmas culturas. Até pouco tempo atrás nós tínhamos basicamente só lagarta na cultura do milho. Era muito fácil fazer o controle principalmente da espodóptera, diversas espécies de espodóptera. A gente fazia o controle, fazia um tratamento de semente e também fazia uma ou duas aplicações na parte aérea. Mais recente, nesses últimos 10 anos aí, e mais nos últimos 3 ou 4 anos aí, com o advento aí, principalmente da tecnologia DT, incorporada nas principais produtoras de semente de milho, nós tínhamos inicialmente até um controle inicial para essas espodópteras e para outros tipos de lagarta também. Porém, de um tempo para cá, a tecnologia já não vem mais controlando, né, no caso as lagartas. Concomitante com as lagartas, nós temos, eu acredito que o problema mais sério que a cultura do milho enfrenta hoje é o percevejo. Nós temos na cultura que nós colhemos a soja e vamos plantando o milho, semeando o milho. E isso aí no final da cultura da soja, a presença dos percevejos, tanto o percevejo marrom quanto o percevejo barriga verde. O percevejo marrom está diminuindo a população e o percevejo barriga verde está aumentando a população. E mesmo com tratamento de semente, com inseticida para o controle do percevejo, mesmo com aplicação na parte aérea, nos 2 últimos anos, a safra 2014 e essa safra 2015 vigente, nós não estamos conseguindo fazer o controle do percevejo barriga verde. É uma praga que vem se abrigando nas palhadas, né, em função da maioria das áreas serem plantio direto, ela se abriga nas palhadas, e nesse período de março, aí nos últimos anos, no 2014 e esse ano, choveu um pouco. E esse percevejo, o controle nos principais produtos químicos que tem disponível no mercado, não fez o controle. E o agricultor semeando milho, colhendo a soja e fazendo outra atividade na lavoura, ele fazia a aplicação de inseticida e ia para outra área. E não voltava lá. E nós tivemos bastantes perdas no ano de 2014 e esse ano. Então, eu acredito que o percevejo seja a principal praga também. Outra praga que tem aparecido aí mais no milho aí, depois que passa daquela fase que o trator entra, na entrada do trator comum e também do uniporte, os autopropelidos maiores aí, é também o pulgão. O pulgão vem aparecendo aí, principalmente em fases aí do milho aí, em pré-pendoamento, pós-pendoamento, aí ele tem aparecido também. Quando o senhor tomou conhecimento de técnicas de manejo integrado de pragas? E desde quando executa? Na verdade, eu sou engenheiro agrônomo e o MIP, a gente, desde a época de faculdade, na época lá, 28 anos atrás, 28 que eu formei, né, mas que eu fiz entomologia 1 e 2, há 30 anos atrás, vamos falar assim, a gente conhece o manejo integrado de praga. E na sua opinião, qual que é a vantagem de se utilizar? A vantagem de você fazer um MIP bem feito, é de você conseguir identificar a espécie que está atacando e você poder rotacionar produtos químicos, porque para nós, da assistência técnica, eu sou consultor em agronomia, e para nós, que inicialmente era conversa, nós falamos em monocultura, soja e milho. Falar de MIP é uma situação assim, para nós, assim, né, muito interessante você ter esse acompanhamento da evolução populacional das pragas. Porém, a intervenção, o período é muito curto, 30 dias ali, você tem que estar muito atento, né? E na cultura do milho, a maioria das pragas, eu diria para você que 95% dos problemas da cultura, você resolve nos 30 dias iniciais. Depois você não tem mais intervenção. Então, acredito eu que por mais que a gente tenta fazer o manejo integrado de pragas nas lavouras, as áreas são muito extensas, né? Você já vem saindo de uma colheita da soja, iniciando o plantio do milho e depois fazendo os tratos culturais, o MIP é muito importante para você ter essa identificação correta das lagartas, de percevejo, outras pragas, pulgão, costeio, para fazer o melhor controle. E quais os critérios que o produtor deve seguir ao adotar técnicas de MIP? Existe algum critério que... O produtor, quando o produtor faz, na verdade,
Hoje nós temos muitos agricultores que são tecnificados, técnico-pecuária, engenheiros agrônomos, até eu tenho cliente até que tem doutorado em agronomia. Eu atendo alguns clientes, um cliente em específico que tem doutorado em agronomia. Então o MIP ele te mapeia, ele te dá a condição de você tomar a decisão, mas dificilmente no milho você acaba tendo que usar uns produtos de choque em alguns casos, em alguns momentos aí, para fazer o controle mais efetivo. Sim. Atualmente, quais as maiores dificuldades verificadas na implantação de um MIP para a cultura de milho? Essa condição aí de você ter esse período. Na verdade, o MIP ele funcionaria muito bem na minha avaliação para a cultura do milho se ele fosse atrelado à cultura da soja, porque você não pode observar que quando você vem na cultura da soja tratando com inseticidas de menor agressão ao ambiente, quando chega no final da cultura, o produtor meio que deixa de ter aquele pensamento mais com produtos de menor impacto, de menor ação sobre as pragas, e acaba com a população aumentando, principalmente por cerveja, colocando produtos de maior controle, de maior choque, eletrólitos, por exemplo. Quando você entra na cultura do milho, praticamente teu MIP já está com problema, porque você já entrou há uma semana atrás, quando você fez a dessecação da soja, 10 dias atrás. Então 10 dias, quando você fez a dessecação da soja, praticamente você está iniciando a tua semeadura do milho. Então quando você entra no milho, você já tem problema do teu MIP do milho. Por quê? Porque você acabou com todos os inimigos naturais ali, que está toda aquela população de inimigos naturais no final da cultura, você acabou. Então você comprometeu o teu MIP. Você vai entrar, você fez um TS depois no milho, para controle de percevejo. Um TS, em alguns casos, que tem produto agora, para controle de lagarto. E daí você entra uma semana, 15 dias depois, nós estamos entrando com 10 dias depois para controle de percevejo. O produtor está muito mais preocupado em fazer o controle daquela praga que tem causado enormes prejuízos nessas duas últimas safras, do que propriamente de fazer o MIP. E tem alguma região da planta específica que as pragas preferem atacar? O milho é uma cultura que ele é muito sensível quando ele é nos estágios iniciais. Ele é muito sensível. Então, o agricultor, ele sabe disso, o técnico sabe disso, só que o tempo é muito curto. Ele é muito curto. Então, ele precisa, nas 3 primeiras semanas de pós-emergência da cultura, ele precisa estar atento. E as pragas se alojam, principalmente o percevejo, barriga verde, que é o problema maior que nós temos. Ele tem uma característica muito interessante de se esconder. O percevejo, de modo geral, ele gosta de ambientes mais sujos, né? Plantas daninhas não controladas, locais próximos à mata, e mesmo na entrelinha da cultura, ele está embaixo da palhada. Então, aonde ele vai se alojar é no colo da planta. Então, aquele local é o local que a planta mais é sensível. Se o percevejo injetar toxina ali, seu aparelho bucal, ali, naquele momento ali, na maioria dos casos, a planta, se não leva à morte, a planta vai levar ela a debilitar, perfilhar, enfim, vai perder a produtividade. Então, no colo da planta. Com relação ao monitoramento, quais estratégias o senhor mais utiliza? O monitoramento nós utilizamos mais, no caso, a gente vem, no caso da soja, com o pano de batida, e na cultura do milho especificamente, você acaba tendo que fazer não temos um pano de batida específico para a cultura do milho, nós fazemos observações, 10 observações a cada 100 hectares. E nessas observações você procura ficar mais próximo ao solo, para que você possa, o que acontece muito nesse momento, você não consegue identificar bem a praga porque ela se esconde. Então, o técnico que está andando um monte de área, ele acaba olhando a primeira, olhando a segunda, então faz aquele monitoramento ali na entrelinha da planta, tentando ficar mais rente ao solo. Outra situação que a gente faz também, em alguns casos aí, para tratar principalmente de helicoverpa, é fazer algumas armadilhas. No caso do percevejo, e quando o ataque está muito grande, você não consegue identificar, deixar algumas peças aí, diríamos assim,
com cloreto de sódio, sal de cozinha aí para ver se atrai, para ver se tem mais essa população. Mas nos últimos anos a população está tão grande que não precisa nem fazer isso aí para saber que o senhor considera a rotação de culturas importantes no MIP? É fundamental. É um problema sério que nós temos. O agricultor, nos últimos anos, a rentabilidade da agricultura aumentou. Aumentou, os preços das commodities agrícolas, soja e milho aumentaram. O produtor ele tem se tecnificado cada vez mais e a janela de plantio e colheita cada vez estão menores. E o que está acontecendo? O agricultor ele tem que estar reinvestindo principalmente em plantadeira, trator e colheitadeira. O que acontece? Às vezes o produtor tem uma margem, uma rentabilidade boa, sobrou um valor considerável, de repente o valor que sobrou não paga uma colheitadeira. Então ele está sempre reinvestindo isso aí. Então isso faz de uma maneira que o produtor, quase que a totalidade da área de soja, tem que plantar milho, porque o agricultor ele não planta soja e milho, ele planta financeiro. Então ele tem um compromisso financeiro. Então nós temos que encaixar, nós técnicos, nós engenheiros agrônomos, nós temos que achar alternativa e convencimento. E eu acredito que se não for no amor, vai ser na dor. Se o agricultor não for iniciando a rotação de culturas por decisão dele, ele vai ter que fazer por uma questão de necessidade, porque não vai ter, as produtividades vão baixar cada vez mais. Quando o produtor procura a empresa, o senhor, ele já tem um conhecimento de controle, manejo integrado de pragas? Tem uma boa aceitação? Ou ainda alguns preferem produtos químicos? Eu diria para você que mesmo os profissionais da área, mesmo os engenheiros agrônomos que são agricultores, outros profissionais que são agricultores, eles podem ter até o conhecimento, mas quando eles iniciam na lavoura, parece que o foco dele, a pressão de venda, das revendas, a pressão de venda das cooperativas, não há essa discussão, a discussão é só no controle químico. Aí você vai afundilando e vai tentando fazer essa discussão quando começa a acontecer os problemas. Por exemplo, a safra de milho agora, 6 aplicações de inseticida para controle de percevejo. Então aí quando começa a ocasionar os problemas no ambiente, e não só no ambiente, mas de não ter mais o controle, aí você acaba tendo que discutir e entrar no caso especificamente com rotação de culturas, que vai ser o que vai acontecer agora. Nós vamos ter que entrar nos próximos anos aí com rotação de controle para pragas, para nematóides, para doenças, porque do jeito que está, nós não temos mais produto que controla não só a questão de inseticida, nós temos problema seríssimo com uva, que é herbicida, com amargoso, os problemas se nós tivermos um ano muito chuvoso, problemas com controle de doenças, antracnose, próprio ferrugem, controle de pragas do percevejo, que saiu fora do controle tanto na soja, que é o marrom e no milho, barriga verde. Então nós estamos iniciando uma fase de muitos problemas. E o senhor acha que existe diferença do MIP implantado no passado com o do presente? Você tem alguma perspectiva futura? O que nós tínhamos no MIP no passado, que nós utilizávamos, a soja da década de 70, nós estamos aí em 2015, são 45 anos de soja no Brasil. Então, assim, na década de 70, na década de 80, você fazia uma aplicação para lagarta e nenhuma de percevejo. Você acabava, por si só, pelo ambiente, acabava o controle sendo praticamente natural pelos inimigos naturais. Pela massificação, da cultura da soja, nesses 45 anos, e do milho, nesses 21 anos aí que tem de milho safrinha, o que está acontecendo? Você está deixando o ambiente propício para aquelas pragas tenham resistência, né? Então o MIP do passado era um MIP mais assim, diríamos assim, filosófico, da academia, e acontecia, né? O MIP de hoje ele vai se tornar uma necessidade para nós técnicos, tanto na identificação da praga, fazendo a rotação de produtos, porque mesmo no químico você precisa fazer essa rotação de produtos, né? Para que você inicie com um produto menos impacto, preserve mais o inimigo natural e tentar jogar os produtos mais com uma agressão maior ao ambiente, aos inimigos naturais e à própria praga, deixar por último para tentar fechar aquele ciclo ali. Por outro lado, nessa safra que passou 14, 15, a cultura que antecedeu o milho aí, no caso da lagarta falsa medideira, mas nós tivemos problemas sérios que nenhum produto tinha uma eficiência
de controle para essa lagarta. Então, não houve desfolha, com exceção da Intacta, que é uma tecnologia ainda que está funcionando, intacta na cultura da soja, mas também já para o próximo ano a gente já prevê que vai ter alguns escapes aí dessa tecnologia, mas ainda está funcionando a agricultura. Mas nós tivemos um problema sério de controle dessa lagarta falsa medideira, por conta que nós não tínhamos produtos que atingiam, ou se tínhamos os produtos, a tecnologia de aplicação não fazia o controle ideal, que a gente acredita que é baixar a população aí de 95%, 96%. Sim. Então acho que é isso. Muito obrigada pelas respostas, obrigada pela atenção e por ter recebido a gente aqui. Estamos à disposição.